Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. Boa noite, né? Meu nome é Aclerton Pinheiro, como foi apresentado. Sou farmacêutico. Me formei em 2012 aqui na Universidade Federal do Ceará. Sou do Ceará, em Fortaleza. Sou de Fortaleza, no Ceará, né? E vou falar aqui um pouco sobre a fisiopatologia da obesidade. Óbvio que, devido à complexidade do tema, não vou poder me adentrar tanto quanto eu gostaria, mas eu vou tentar relacionar aqui um apanhado base, né, sobre as principais modificações e alterações fisiológicas e fisiopatológicas que vão culminar nesse fenótipo, né, no fenótipo obeso. E a gente vai ver como a maioria das doenças crônicas, para não dizer todas, elas evoluem por diversos fatores. São diversos fatores que vão contribuindo, cada um com a sua parcela, até você eclodir naquele fenótipo obeso. No caso aqui, um fenótipo retentor de gordura. Então vamos lá. Aqui é a biografia que eu costumo usar para esse tipo de abordagem. Sempre as minhas referências em fisiologia eu gosto de colocar primeiro, ó, Margarida Aires, Boron, Bernie Levy, Fisiologia Endócrina da Molina e Fisiologia Humana da Silverthorne. E outros de bioquímica também, ó. Biologia Molecular da Célula, do Albert, também é um livro muito bom. Leniger, Voigt, também de bioquímica, outro de biologia celular e molecular. E um livro de neurociências, porque também eu vou falar algumas coisinhas de comportamento alimentar, umas pinceladas básicas, né? Que também está envolvido, como a gente vai ver. E aqui, os de patologia, relacionado a alguns mecanismos, mas sem dúvida o livro, na minha opinião, mais importante aqui, e um dos melhores livros que eu já li sobre obesidade é esse aqui, Tratado de Obesidade. É um livro muito bom. O único defeito dele, digamos assim, é que ele é relativamente atrasado, né? Antigo. Já tem uns 10 anos aí praticamente, ou mais, não tô lembrado da data exata dele. Mas ele é um livro muito bom, ele relaciona os principais mecanismos. Então, aconselho a ler ele, né? Quem tiver interesse. Vamos começar falando do básico em termos de metabolismo das gorduras ou metabolismo em geral, que é o balanço energético. O balanço energético, em essência, ele é bem simples. Ele diz o seguinte: quando a ingesta energética for maior do que o gasto energético, a gente aumenta de peso. Simples assim, simples assim. Quando a ingesta energética ou a ingesta calórica, a ingesta de comida, for menor do que o gasto energético, a gente reduz de peso. Então, em essência, é uma equação matemática. É a lei da termodinâmica. A quantidade de energia que entra no sistema, se for maior do que a quantidade que sai do sistema, que eu gasto, esse sistema tem que transformar essa energia em quê? Em matéria. Então o sistema aumenta de massa, né? Aumenta de matéria. E o contrário é verdadeiro. Essa é uma premissa base e básica, tanto da termodinâmica quanto da fisiologia metabólica, né? Do metabolismo e do balanço energético. Porém, existem vários fatores que regem essa premissa básica. Aí só para também começar mesmo, eu vou falar um pouquinho aqui do metabolismo geral de carboidratos, porque tem uma crença geral de que todo carboidrato que a gente come vira gordura, né? Não é a verdade. Na verdade, não há nenhum tipo de coisa que a gente faça, no caso de ingesta de um macronutriente, que ele se transforme única e exclusivamente em um outro tipo. Não há apenas uma rota metabólica absoluta, existem várias sub-rotas
regulada por diversos hormônios e o contexto do organismo. Se ele está treinando, se ele não está treinando, se ele está dormindo, se ele não está dormindo. Então são várias variáveis que vão aumentando ou diminuindo a atividade e a expressão de diversas enzimas que vão tangendo a maneira que os nutrientes, os substratos energéticos são metabolizados e processados pelo nosso corpo. Suponhamos que eu tenho uma absorção de 90 gramas de glicose. Essa glicose que eu absorvi, ela vai ser direcionada para dois grandes motivos. Ela só tem dois destinos gerais. Ou ela vai ser utilizada para sintetizar ATP, ou ela vai ser usada para armazenar ATP, digamos assim. Porém, como a gente sabe, ATP não é bem uma forma de energia muito armazenável. Então eu vou, em vez de armazenar ATP, armazenar a energia do ATP em forma de alguns polímeros de outros substratos energéticos. Aí eu ingeri 90 gramas de glicose. 15 gramas de glicose vai para o cérebro. 8 é metabolizado ali pelo sangue mesmo, pelos eritrócitos. Lembrando que os eritrócitos eles não possuem mitocôndrias, logo eles só fazem a glicólise, então a energia que eles produzem advém da glicólise. E como eles não podem promover lá essa descarboxilação do piruvato para gerar acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs, geralmente eles processam o piruvato a lactato. E aí é uma forma de depuração de glicose também. A glicose é usada, né, em forma de lactato, resulta na produção de lactato e sai pelos rins. Então 8 gramas aí é usado pelo sangue, pelos eritrócitos. 24 gramas o músculo já come para poder sintetizar ATP, para suas necessidades. Essa síntese de ATP é para mobilizar energia, para produzir energia para utilização aguda. Então, você está correndo ali, está usando o músculo, você vai produzindo esse ATP para usar. É uma produção de ATP para utilização. Então, o cérebro ele consome de 15 a 20% da glicose da energia geral que a gente absorve. O cérebro come muita energia e os músculos também. Os tecidos, em termos absolutos, que mais consomem energia, sem dúvida, cérebro e músculo. É por isso que o sistema simpático serve justamente para alimentar esses dois caras aqui, o cérebro e o músculo, para mobilizar glicose, oxigênio e o sangue de maneira geral para alimentar o músculo e o cérebro. Uma outra parte, digamos assim, o excedente, aquilo que eu não vou aproveitar para produzir ATP diretamente, eu vou armazenar. E aí essa glicose em excesso, ela vai repor as reservas de glicogênio hepáticas, as reservas de glicogênio do músculo, e apenas uma fração muito pequena, ela vai ser direcionada diretamente para o tecido adiposo. Então, como a gente pode imaginar, não é um carboidrato que eu ingeri agora, ele vai diretamente para o tecido adiposo, é transformado em gordura lá e pronto, eu engordo. Não é um processo tão simples assim. E note que só o músculo, 24, 24, 48 de 90, praticamente quase 50% da glicose que eu ingeri, do carboidrato em geral que eu ingeri, vai para o músculo. Uma parte para repor o glicogênio do músculo, outra parte para alimentar o músculo de maneira energética. Então, só o músculo mesmo, ele consome muita glicose. Por isso que a massa muscular é importante para a manutenção da composição corporal, de uma manutenção adequada do peso. Porque quanto mais massa magra eu tenho, quanto mais músculo eu tenho, mais gordura e glicose o meu músculo vai comer. E lembrando uma coisa também que é importante de frisar. No repouso, o músculo esquelético ele usa mais ácido graxo. E durante o exercício ele usa mais glicose. Também é uma informação para a gente ter em mente. E outra coisa importante também da gente deixar claro, ingerir carboidrato. Esse carboidrato, 44% dele é transformado em glicogênio, serve para repor as reservas de glicogênio hepáticas e musculares. Cerca de 53,4% é oxidado, tanto na glicólise e no ciclo de Krebs, e apenas 2,2% é transformado em gordura, ou seja, vai ser direcionado para a lipogênese.
Óbvio que eu estou falando de uma média geral, na maioria das pessoas. Óbvio que também, se uma pessoa tem, por exemplo, algum distúrbio hormonal, por exemplo, um hipotiroidismo, um hipertiroidismo, essa utilização, essa mobilização de glicose vai ser diferenciada. Se uma pessoa tem resistência à insulina, tem diabetes, isso também vai ser diferente. Isso aqui são para pessoas, digamos, saudáveis, com os hormônios nos seus níveis de parâmetros de referência. Eu até coloquei aqui, ó, um aumento na ingestão de carboidratos não causa diretamente o ganho de peso, porque os estoques são limitados. Os estoques de carboidratos são limitados. Quando você ingere 90 gramas de glicose, você já ingeriu aí, também depende de pessoa para pessoa, mas você já ingeriu uma grande porcentagem das reservas de carboidrato no corpo. Agora, quando você ingere gordura, você ingere no máximo 1% das reservas totais. Então, a conversão em gorduras a partir de um carboidrato é muito baixa, entendeu? E existe, na verdade, quanto mais carboidrato você come, mais ele vai ser oxidado. Então, se você comeu 90 gramas de carboidrato, 53% disso vai ser oxidado. Se você ingerir o dobro disso vai ser oxidado. Mas olha, eu não estou dizendo aqui que eu possa comer uma quantidade de carboidrato indefinidamente. Óbvio, porque a quantidade de carboidrato está relacionada com a quantidade de energia também que eu consumo. Então, no final das contas, como a gente vai ver, o que importa é o gasto, é o delta G, né? É a variação de energia. Entrou mais energia no sistema ou saiu mais energia no sistema? A composição dos macronutrientes também importa, só não importa tanto quanto o consumo calórico total. As calorias, os tipos de calorias importam, mas não importam tanto quanto a quantidade total. Só para deixar claro, né? Mas a gente também não vai adentrar nesse tipo de discussão. O excesso de carboidratos que não é convertido em glicogênio é mais oxidado do que transformado em gordura, de forma a manter o balanço equilibrado. O consumo excessivo de carboidratos repercute na composição corporal, sim, óbvio, sobretudo porque diminui a oxidação de gorduras. Então, não é que eu comendo mais açúcar, eu vou produzir mais gordura. É que quanto mais açúcar eu como, menos gordura eu oxido. Então, menos gordura eu queimo. São coisas importantes até para direcionar um tratamento. Entendeu? Não é que a lipogênese vai estar aumentada, é que eu reduzo tanto a lipólise, que é a mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo, quanto a beta-oxidação. Então eu vou ter basicamente isso, esse padrão, né? E os lipídios? Aí eu tenho aqui, ó, o alimento, quando a gente come, e se ele tiver um certo teor calórico maior do que a gente gasta, geralmente ele vai ser mobilizado em forma de gordura, ele vai ser armazenado pelo tecido adiposo. E quando eu quero produzir energia, quando eu quero mobilizar energia para fazer uma atividade física, por exemplo, ou porque eu estou em jejum, eu retiro essa gordura do tecido adiposo e a queimo num processo de beta-oxidação, que é a oxidação de ácidos graxos. E para isso eu tenho fatores lipolíticos que estimulam tanto a mobilização do tecido adiposo quanto a beta-oxidação. Só que esses fatores lipolíticos, eles também fazem uma coisa paralela, que é diminuir a síntese de gordura. Então eles diminuem a incorporação de gordura por parte do tecido adiposo. E eu tenho os fatores lipogênicos. Os fatores lipogênicos, ao contrário, estimulam a síntese de gordura e inibem a queima de gordura. De maneira geral, é isso. Então, a gente pode notar que o tecido adiposo, a gordura em si, ela funciona como um tampão do equilíbrio energético. Então, quando eu estou em déficit calórico, por exemplo, no final do dia, eu consumi 200 calorias a menos do que eu gastei. Isso significa, em termos didáticos, 200 calorias saindo do meu tecido adiposo e sendo mobilizadas para compensar aquele déficit. Entendeu? Então, o tecido adiposo ele é um tampão do equilíbrio energético.
Se eu não estou consumindo tanta energia, o tecido adiposo vai doar essa energia em termos de mobilização dos triacilgliceróis. Então a lipólise vai estar aumentada e a queima de gordura, que é a beta-oxidação lá nas mitocôndrias, também vai estar aumentada. Estou tentando falar de maneira geral e didática aqui. E aí a gente pode ter que o superávit calórico vai levar ao ganho de gordura e o déficit calórico vai levar à queima de gordura. Deixando claro que o grande determinante da oxidação de gorduras é o equilíbrio energético. Quando ele é negativo, as gorduras saem do tecido adiposo e são queimadas na fogueira da mitocôndria. E aí você produz energia. Quando é positivo, a síntese de gordura aumenta. É basicamente isso. Então vamos só um pouquinho mais detalhar aqui o papel desse superávit calórico. O que o superávit calórico de fato faz? Ó, o superávit calórico, eu costumo dizer, sobretudo de maneira crônica, óbvio, né? Não é o superávit calórico de um dia que vai engordar alguém, assim como não é o déficit calórico também de 1 ou 2 dias que vai emagrecer alguém. É um superávit calórico ao longo de semanas, de meses, de anos, né? Sobretudo o que a gente chama de cronicidade. O superávit calórico, ele cria um microambiente de alterações neuroendócrinas que vão acabar resultando na mobilização dos substratos energéticos, sobretudo os macronutrientes, carboidrato, lipídio e proteínas e aminoácidos, para o armazenamento de energia, sobretudo na forma de triacilglicerol, que é a forma mais rentável, mais interessante de se armazenar energia. Glicogênio não é uma forma tão interessante de armazenar quantitativamente, porque o glicogênio é armazenado com água também. Então, o peso que eu tenho de glicogênio, ele é dobrado quando eu adiciono água. Então, não é tão interessante eu armazenar energia em forma de glicogênio de maneira quantitativa, grandes quantidades de energia. Tanto que o glicogênio ficou o quê? Para mobilização de energia rápida. Então, vou correr, beleza. Eu tô com algumas horas de jejum, eu mobilizo glicogênio do fígado e assim vai. Então, o superávit calórico, ele tem dois efeitos base. Primeiro, ele vai aumentar os mobilizadores de substratos para o armazenamento de energia. São, sobretudo, os hormônios, mas não se fica a cargo só dos hormônios. Os próprios substratos em si que você ingere também direcionam as rotas metabólicas para o armazenamento de energia. Então, o excesso de glicose per si já vai ativar, por exemplo, o ciclo das pentoses. O ciclo das pentoses aumenta a expressão de enzimas relacionadas com a lipogênese, dá força redutora para você juntar acetil-CoAs para formar os ácidos graxos, né? Os ácidos graxos vêm de esqueleto de acetil-CoA. Só bebendo água. Então, paralelo a isso, concomitantemente a isso, o superávit calórico, ele também diminui os mobilizadores de substratos para a produção de energia. Quem é o principal mobilizador de substrato para o armazenamento de energia? A insulina, por exemplo. E ele diminui mobilizadores de substratos para a produção de energia. Por exemplo, a grelina. A grelina é diminuída, a própria leptina é diminuída. Então você tem uma mudança do microambiente hormonal que geram repercussões neuroendócrinas. A própria presença do bolo alimentar no TGI já informa, por meio das aferências vagais, que eu devo armazenar ou não energia, que o equilíbrio energético vai ser alterado. Então, há também estímulos neurais e há também estímulos endócrinos. Outra coisa que eu não coloquei aqui nesse slide especificamente, mas o papel da microbiota. A microbiota também, ela processa uma fração considerável desses alimentos que a gente ingere, ou seja, a população de bactérias do nosso estômago e, sobretudo, do intestino
eles processam esses substratos e podem aumentar a extração de energia deles. Então a gente pode aproveitar mais essa energia e armazená-la mais ou menos. E aí vai depender da distribuição de populações específicas, de cepas específicas de bactérias. Sobretudo os bacteroidetes ou os firmicutes, como a gente vai ver mais para frente. Então é basicamente isso que eu tenho. E como é que o superávit calórico atua de fato em termos de via de sinalização? Que é só para mostrar de maneira geral, ó. Só um parênteses. É por isso que o equilíbrio energético ele é o principal definidor. Por quê? Porque eu tenho o seguinte: só o consumo de carboidrato, só o consumo de lipídio ou só o consumo de um macronutriente não consegue promover as alterações necessárias, as alterações no microambiente dos tecidos para sinalizar que eles precisam ou não de energia. Por exemplo, só a glicose ela sinaliza coisas específicas. Quando a glicose chega nas células, chega na célula beta, chega no tecido adiposo, chega no músculo, ela sinaliza um contexto particular. Quando os ácidos graxos chegam, eles também sinalizam coisas particulares. Agora, quando eu tenho um resultante calórico total, há uma sinalização muito mais forte, muito mais intensa. E é por isso que ele é o principal determinante. Entendeu? É como se a evolução tivesse garantido que, para eu armazenar gordura, eu tenho que comer mais do que eu gasto. De maneira geral, é isso. Tá entendendo? Porque eu poderia, se a evolução tivesse selecionado só o nível de carboidrato ou o nível de ácido graxo, ela teria várias complicações. Por exemplo, se eu estou em jejum, a minha lipólise está alta. E a lipólise alta gera aumento dos ácidos graxos no sangue. Então, como é que o corpo ia saber que, devido ao excesso de ácidos graxos, uma hiperlipidemia, no caso fisiológica, né? Como é que esse ácido graxo ele está vindo da alimentação ou ele está vindo do tecido adiposo que está sendo mobilizado? Tá vendo o conflito que daria? Então, a evolução disse, olha, vamos focar nos níveis de ATP, nos níveis de acetil-CoA, que são sinalizadores do nível energético. Então, quando eu tenho muito ATP, quando eu tenho muito acetil-CoA, esse acetil-CoA ele é direcionado para o armazenamento de gordura. Só explicando de maneira geral. É isso. Aí aqui são vários fatores de transcrição que o superávit calórico promove as alterações. Ó, desde o mTOR, do Krebs, o elemento de resposta aos carboidratos, até o PPAR, né? Os receptores dos ativadores dos proliferadores dos peroxissomos. Resumindo, isso daqui vai criar um ambiente de aumento da atividade da expressão de enzimas que estimulam a captação de glicose, estimulam a captação de aminoácidos, estimulam a lipogênese, estimulam a glicólise, estimulam a formação de colesterol, estimulam a incorporação dos triacilglicerídeos, entendeu? Estimula muitas coisas que resultam no que a gente chama de anabolismo. Então o superávit calórico é um grande sinalizador. Pronto, era o que eu tinha para referenciar tudo isso que eu vou falar agora. Então vamos aqui, ó. A obesidade, como a gente vai ver, é uma briga, é uma interação entre o genoma, o ambiente e o epigenoma. O ambiente empurra o genoma para um nível de expressão, ou seja, faz com que alterações epigenéticas façam o genoma ser expresso ou não, ou num certo padrão. Isso vai alterar tanto o transcriptoma quanto o proteoma, alterando no final o fenótipo. Então essa é a tríade. Lembrando que aqui tem interrelações. O genoma é influenciado pelo epigenoma, que é influenciado pelo ambiente. Então a gente tem isso. Logo, a alta ingestão, ela não necessariamente vai levar à obesidade. Ela só leva à obesidade somente se não for compensada com um gasto energético alto. E o baixo gasto energético só leva à obesidade somente se não houver ao mesmo tempo uma ingestão energética baixa. E quem é que geralmente altera essa balança? A predisposição genética e as pressões ambientais, que vão empurrando o nosso metabolismo para que a gente tenha um excesso energético, um excesso calórico e a gente aumente de peso. E isso acontece por quê? Porque que a gente tem certos genes que ajudam a gente a ficar mais gordinho
e por que o ambiente também nos pressiona tal. A gente pode entender isso numa visão evolucionista. Antigamente, lá quando a gente vivia na savana africana, éramos caçadores e coletores. Quando a gente caçava um animal, matava ele, né, e ingeria as suas carnes, ingeria a sua matéria, a gente aumentava de peso. E, óbvio, em alguns momentos a gente conseguiria caçar, essas pequenas comunidades de humanos caçavam, alguns dias não conseguiam caçar. Então, alguns dias passava-se fome, algumas vezes até semanas, em períodos de escassez. E quem era que sobrevivia? Era quem tinha um padrão de acúmulo gordural maior. Logo, essas pessoas tinham filhos e passavam essas tendências de retenção gordural. Então, o fenótipo mais poupador de gordura, ele foi sendo selecionado, porque as pessoas na antiguidade mais adaptadas, que sobreviviam, eles acabavam sendo esse tipo de fenótipo. E os menos adaptados acabavam morrendo, porque ficavam muito fracos e não conseguiam mais caçar e morriam. Então, o fenótipo mais selecionado foi um fenótipo mais poupador. A obesidade é uma doença resultante do conflito entre genes antigos e vida moderna. Então, à medida que as coisas foram mudando no nosso ambiente, sobretudo depois da Revolução Industrial, porque até a Revolução Industrial nós éramos bem agrícolas, né? Aquela agricultura de subsistência, a gente processava os próprios alimentos, né? Plantava, colhia, comia, caçava e assim vai. A partir da Revolução Industrial já tive um grande boom, mas o grande boom mesmo, que resultou tanto no macro ambiente obesogênico, né, que a gente chama, foi sobretudo as guerras mundiais. Porque com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os alimentos eles passaram a ser processados de uma maneira que eles não antes eram. E aí a gente passou a chamar esses alimentos de ultraprocessados, em escalas industriais. Então, para ser prático, e quando acabou a guerra, tanto que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, foi a partir daí que realmente a obesidade tomou um contorno de epidemia. Porque a produção de alimentos, ela passou muito, mas em muito mesmo, a demanda, né? E hoje, muito mais gente morre em decorrência das complicações da obesidade do que pela falta de acesso a alimentos per si. Coisa que até 30 anos era quase impensável de acontecer. Como que as pessoas vão morrer por excesso de caloria, por excesso de comida? Entendeu? Hoje não, hoje já é uma realidade e esses números cada vez aumentam. Olha, eu não estou dizendo que a obesidade está matando diretamente, mas a obesidade gera complicações. Essas complicações evoluem para contribuem de alguma maneira para a morte dessas pessoas. Se você só pegar diabetes e doenças cardiovasculares, meu amigo, você tem um mundo de coisas aí. E câncer, tem muitos cânceres que também são aumentados sua incidência por conta da obesidade. E por aí vai. Então, nós temos o componente genético. Vou só dar uma pincelada rápida aqui, ó. O genótipo, ele é o molde genético no qual a flexibilidade fenotípica e metabólica vai ser expressa. É aquela tabuinha, né? É a pedra bruta de mármore. Como essa pedra vai ser esculpida, desenhada, vai depender do ambiente, ou seja, dos estímulos epigenéticos da nossa vida, dos nossos hábitos, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente come, das doenças que a gente tem. E assim ela restringe o padrão da expressão do fenótipo. E aí eu tenho alguns genótipos. Por exemplo, aqui genótipos adipogênicos. Eu tenho um genótipo chamado de econômico, no qual a taxa metabólica é mais baixa e a termogênese é um pouco insuficiente. Então, quem tem esse genótipo também vai tender a aumentar de peso, a reter mais gordura. Eu tenho um fenótipo hiperfágico, um genótipo hiperfágico, no qual a baixa regulação do apetite e a saciedade são mais evidentes. Eu tenho um genótipo sedentário, no qual
você tem uma predisposição ao sedentarismo, então você tem baixa motivação. Tem estudos já que correlacionam isso com sistemas de orexinas, hipocretinas, própria deficiência de dopamina também. E é uma coisa que se retroalimenta. Quanto mais obeso você fica, mais predisposição ao sedentarismo você tem, mais você se cansa, menos motivação você tem. E é por isso que a obesidade aumenta muito. Porque essas coisas elas se retroalimentam, como a gente vai ver de maneira geral. Fenótipo com baixa oxidação lipídica, ó, gerando predisposição a uma baixa taxa de oxidação. Eu tenho um genótipo adipogênico, que aí eu vou ter uma capacidade do tecido adiposo se expandir mais fácil, uma alta capacidade de estocar energia. Então, a maturação e a diferenciação de pré-adipócitos e adipócitos em algumas pessoas é maior. Você tem uma taxa X, mas em algumas pessoas é maior. Por exemplo, já relacionou-se hoje que alguns vírus, não vou lembrar o nome específico do vírus, mas alguns vírus, em algumas pessoas, eles podem fazer com que esses genes desses pré-adipócitos sejam mais expressos. Esses genes que diferenciam os pré-adipócitos em adipócitos. Então, infecções virais podem sim aumentar a capacidade de expansão do tecido adiposo. Isso explica também, em partes, o padrão epidêmico da obesidade. Como a gente pode ver, várias infecções virais estão por trás de diversas doenças. Já tem associação de infecção viral com transtornos mentais, sobretudo esquizofrenia. Já tem associações de infecções virais com o diabetes, sobretudo diabetes tipo 1. E também tem associações de infecções virais com a obesidade, no qual alguns vírus, ao infectar esses pré-adipócitos, estimulam a expressão de certos genes que vão fazer eles transformarem em adipócitos. Ou seja, o tecido adiposo daquela pessoa que foi infectada com aquele vírus, ela vai se expandir mais, em resposta à mesma quantidade calórica. Então não é um problema nem de ingestão, ele nem está comendo mais. Mas o tecido adiposo dele está sendo mais eficiente em estocar gordura, em estocar energia. Outra coisa interessante, ó, um risco de ser um adulto obeso dos 21 aos 30 anos depende muito dos nossos pais também. Por exemplo, uma criança que foi obesa de 1 a 2 anos de idade, quando ela tinha 1 ou 2 anos, se os pais dela eram magros, ela só tem 8% de chance de vir a ser um adulto obeso. Porém, você pega uma outra criança que também foi obesa durante o primeiro e segundo ano de idade, né, perdeu peso e tal. Só que um dos dois pais, né, ou a mãe ou o pai dela, foi obeso ou é obeso, ela aumenta quase em 10 vezes a chance de ser obesa. Então ela tem quase 80%. Você tem aí então um papel da genética realmente bem substancial. A obesidade não é uma doença genética, não é uma doença hereditária, mas ela tem algum componente genético, um forte componente genético e um forte componente hereditário. Os próprios índios Pimas aí, tem vários estudos na literatura que mostram que pessoas com genótipos e fenótipos retentores, por exemplo, esses índios Pimas, eles, quando entraram em contato com o ambiente obesogênico da sociedade normal, né, da sociedade normal é ótimo, né, da sociedade industrializada, eles tiveram um aumento de peso, risco de diabetes e doenças cardiovasculares muito maior do que outras pessoas, né, do que os caucasianos ou os afrodescendentes normais. Então aí eu tenho um genótipo que ele é alterado por influências ambientais durante o neurodesenvolvimento, o desenvolvimento intrauterino, e gera um fenótipo. Se esse fenótipo encaixar no ambiente, eu não tenho obesidade, entendeu? Eu não tenho doenças crônicas. Como eu falei nos slides passados, a obesidade é uma doença que surge de um conflito entre genótipo / fenótipo e ambiente. Nós fomos selecionados com um genótipo X. Quando esse nosso genótipo e fenótipo encontram um ambiente obesogênico, ele não consegue se adaptar, ele vai se mal adaptar. E uma dessas mal adaptações é o excesso
de armazenamento de gordura, por exemplo. E aí eu tenho a segunda opção, que é quando o fenótipo não encaixa no ambiente. E aí eu vou ter disfunções metabólicas, como a própria obesidade. Lembrando que isso aqui serve para todas as doenças, não só para a obesidade. Quando o fenótipo não se encaixa no ambiente, ele não se adapta. Quando ele não se adapta, ele sofre. Ele é desregulado, ele é perturbado. Aqui as causas em geral. Então, essas diversas mutações e alterações, tanto mutações gênicas, óbvio, quanto alterações epigenéticas, que algumas a gente vai ver, elas vão repercutir aqui. Então eu posso ter alterações no aumento da ingestão alimentar, alimentos extremamente hipercalóricos, a gente comer muito, né, numa porção muito grande, isso gera pouca saciedade e saciação, aí aumento da fome, lesões do hipotálamo, dietas ricas em gordura, que também saciam menos, privação de sono. Vários fatores levam ao aumento da ingestão alimentar. Alguns fatores que estimulam a maior capacidade de estocar gordura. Aumento dos números de adipócitos, dei o exemplo lá da infecção viral, lipogênese aumentada, maior atividade da LPL, efeitos hormonais. Diminuição do gasto energético. Os fatores que contribuem para isso. Baixo GER, pouca massa magra, estilo de vida sedentário, perda poderal, deficiências hormonais, como o hipotireoidismo, por exemplo, ou redução da atividade involuntária. Fatores que alteram a oxidação deficiente de gorduras. Hipersensibilidade à insulina, menor lipólise, por uma menor atividade da lipase hormônio sensível, maior atividade da LPL, dieta com excesso de carboidratos, produção elevada de glicose endógena. Então, são vários fatores que vão contribuindo, lembrando que uma pessoa ele pode ter vários desses aqui. E, novamente, que eles também se retroalimentam. O excesso de açúcar ou de gordura altera a sensibilidade à insulina, por exemplo. Então, são coisas que se retroalimentam. Por isso que é muito difícil a gente separar as coisas. E aí eu tenho as alterações epigenéticas, porque mesmo que você nasça com os seus genes, digamos assim, ok para um metabolismo lipídico e de carboidrato, mesmo assim você pode desregular a expressão dos seus genes. Vai depender do ambiente no qual você está sendo criado, vai depender das coisas que você faz, das coisas que você come, das doenças que você tem, de toda a sua interação com o ambiente. Então a epigenética é a maneira que o ambiente altera a expressão dos nossos genes. Aqui são 3 tipos de alterações que o ambiente pode impor. Alterações na modificação das histonas, metilação direta do DNA ou alteração do processamento de RNA, né, por causa de microRNAs, por exemplo. Mas não vou entrar aqui nessa seara, é só para a gente saber. E outra coisa muito importante é o impacto do desenvolvimento intrauterino. Então, uma mãe que é obesa e ela está grávida, aquele embrião, aquele feto, ele vai ser submetido a uma programação metabólica diferente do qual ele seria se a sua mãe fosse magra. Eu tô falando obesa e magra porque eu tô falando de fisiopatologia da obesidade. Mas se a mãe for diabética, o menino vai ter uma programação diferente, a criança. Se a mãe tiver uma doença autoimune, vai ter outra. Se a mãe tiver uma infecção sei lá, da gripe, por influenza A, por rubéola, por cachumba, vai ter uma outra programação. Então, o microambiente uterino, ou seja, a dinâmica que a criança cresce dentro do útero, os acontecimentos que ocorrem com ela, com a mãe, né, e logo com ela, repercutem profundamente na vida adulta. Então, excesso de ácido graxo, hiperglicemia, ou desnutrição, ou infecções vão alterar, vão reprogramar o desenvolvimento metabólico daqueles genes. Então, a criança podia até ter os genes normais, de boa, porém, a mãe dela, por algum motivo, suponhamos que teve problemas emocionais mesmo na gravidez, foi deixada, né? Ou não queria o bebê e uma das saídas para essa ansiedade, para essa depressão, foi comer demais e acabou desenvolvendo aí um aumento gordural exacerbado. Isso tudo repercute. E aí eu vou ter algumas consequências fenotípicas para essa criança.
no qual pode ser obesa, no qual pode vir a ser obesa, pode ter resistência à insulina, pode ter doenças cardiovasculares como a hipertensão. Então, o ambiente intrauterino, ele é muito importante. Por exemplo, eles viram a importância disso no caso lá da época da Segunda Guerra Mundial. As mulheres judias no campo de concentração, que estavam grávidas, algumas conseguiram ter seus filhos, né? Algumas várias, inclusive, né? E essas crianças que nasceram durante os campos de, durante as mães estarem nos campos de concentração, ou mesmo logo após, elas quase, a maioria, né, quase em sua totalidade, elas desenvolveram problemas metabólicos ou mesmo obesidade. Por quê? Ó, presta atenção. Aquela criança que foi gestada no microambiente de escassez extrema, porque ali eles comiam só o necessário para a subsistência e às vezes, né? Muitas vezes. Subsistência que eu digo assim, só para não morrer. Eu não digo nem para ficar saudável, para não morrer. E isso vai repercutindo lá no feto, que é como se o organismo do feto pensasse assim, poxa, tá faltando muita comida lá no ambiente externo, né? Quando eu nascer. Então, eu vou mudar aqui o meu fenótipo para um fenótipo totalmente retentor. Então, todo filete de carboidrato, todo filete de ácido graxo que essa mãe judia nesse estado de inanição comia, esse organismo fetal, né, essa criança, ele pegava e aproveitava ao máximo. Logo, quando ele nasceu, a mãe já estava liberta, já estava em casa, né, digamos assim, a criança não encontrou esse ambiente de escassez, ele encontrou um ambiente de abundância, tomou leite materno, tomou outras coisas, e aí você tem as repercussões, ou seja, o fenótipo dele foi preparado para um ambiente de escassez, de extrema escassez, devido a essa reprogramação epigenética, porém, quando ele chegou num ambiente, digamos assim, obesogênico, de excesso de calorias, ele não aguentou. E aí ele teve essas disfunções metabólicas aqui. É mais ou menos isso. Ó, a reprogramação hipotalâmica. Então, há uma reprogramação hipotalâmica. Uma criança que nasce nesses períodos de escassez, ou tanto de escassez quanto de excesso, ele vai ter uma alteração no padrão de fome e saciedade. Ele tende a ter mais fome do que saciedade. Então, ele tende a comer mais. Porque os peptídeos orexígenos dele, os genes para a produção dos orexígenos serão mais expressos. Os genes para a produção dos anorexígenos serão menos expressos. Então ele vai ter mais peptídeo para induzir a fome e menos para induzir a saciedade, digamos assim. Há também um papel da reprogramação epigenética induzida pelo pai. A mãe, óbvio, sem dúvida, é a que mais repercute no feto porque carrega ele durante 9 meses. Porém, o pai tem algum grau de repercussão. Então, um pai que é obeso e ele doa os espermatozoides dele, ou seja, ele fecunda a mulher enquanto ele está obeso, ou alguma outra condição, no caso, um estresse aqui psicológico, um trauma psicológico, ele manda espermatozoides com RNAs alterados. Ou seja, é uma alteração epigenética, não é uma alteração genética. Ele não sofre mutação, só para deixar claro. Ele sofre expressão diferenciada de genes. No caso, ele vai carregando RNAs disfuncionais no espermatozoide dele. E quando ele infectar essa mulher, o zigoto daí resultante terá essa reprogramação mais ou menos induzida pelo pai. Então, o pai, no período, sobretudo, em que ele engravida a mulher, isso aqui tem que ser o período em qual ele produziu os espermatozoides, então ele tem que estar sobre aquela condição clínica, né? Se ele é diabético, se ele é esquizofrênico, se ele é obeso, os espermatozoides dele não serão normais. Também carregarão alguma sequela dessa condição metabólica, digamos assim. E isso vai infectar e vai ter repercussão também no feto. Então, tanto o pai quanto a mãe podem alterar a expressão de genes da criança. A criança, teoricamente, poderia ter um genótipo normal, mas
a mãe fumou e se alimentou muito mal e usou drogas durante a gravidez. Então isso vai gerar alguma reprogramação metabólica. O pai também, no período que ele fecundou a mãe, ele também estava com algum problema. E isso vai repercutir. E aí, as duas reprogramações epigenéticas, elas se somam, né? E se elas forem deletérias, o feto vai sofrer. Outra coisa interessante é que a mulher ainda tem um quesinho a mais. Porque a mulher, quem me acompanha sabe, eu costumo falar isso, quando uma mulher está grávida de uma outra mulher, de uma meninazinha, a mulher já, assim, a partir lá do terceiro mês, do segundo mês, a partir quando os ovários já são formados, a mulher já está com todos os ovócitos secundários que ela vai ovular. E isso quer dizer o seguinte, que metade dos genes da futura filha dessa mulher aqui vão sofrer influências da avó. Não sei se está dando para entender. Ó, aqui é a avó. Aqui é a mãe da futura filha. Aqui você tem metade do material genético, que são os ovócitos da mulher, né? Dessa criancinha aqui. E aí, as repercussões, então, de uma gravidez desregrada, de uma gravidez mal conduzida, com maus hábitos, ou mesmo com a mãe doente, pode repercutir até no neto dessa mulher. Tá entendendo? Óbvio que não tem tanto peso quanto vai ter na criança, mas tem peso. Aqui a gente pode ver melhor. Suponhamos só, essa mulher aqui, ela está fumando durante a gravidez dela. Isso aqui é a filha dela, né? Tem que ser mulher, óbvio. Isso aqui é a filha dela. Nos ovários da filha dela, metade da futura neta dela, dessa daqui, da futura filha dessa daqui, já está concebida, já está feita. Metade dos genes, metade dos cromossomos já estão aqui. E aí, quando essa de vermelho aqui cresce e tem filhos, ó, essa reprogramação é passada para o filho dela. Ó, e aí, você pode ter um padrão que foi passado de geração para geração. Então, essa reprogramação epigenética, ela serve para sinalizar alterações um pouco mais agudas, mas ainda que podem perdurar por uma ou duas gerações. Vai depender do contexto. Outro fator que é extremamente importante para a obesidade é o que a gente chama das alterações no ciclo circadiano. O alinhamento circadiano significa o quê? Eu tenho horas adequadas para mobilizar substratos. O nosso corpo evoluiu para quê? Para durante o dia, enquanto está claro, a gente se alimentar. Enquanto está de noite, a gente dormir e ficar em jejum. Então o fígado, o tecido adiposo e o músculo esquelético, eles têm um padrão de metabolização de substâncias que é sincronizado com o ciclo sono-vigília, claro-escuro, que foi construído ao longo de milênios, entendeu? De dezenas e centenas de milênios da evolução. Quando a gente tem uma coisa chamada de desalinhamento circadiano, a gente altera esse padrão. Então, no alinhamento circadiano quer dizer o quê? Radiação solar, luz do sol, eu recebo durante o dia, eu durmo à noite, eu ingiro mais calorias durante o dia. Agora, quando eu troco isso, eu me exponho mais à luz à noite, ou seja, ou luz celular ou de computador. Quando eu durmo durante o dia e fico acordado durante a noite, e quando eu ingiro mais calorias à noite, eu causo um desalinhamento circadiano. Ou seja, o que os tecidos estão esperando em termos de energia, de mobilização de energia, quer seja para armazenar, quer seja para produzir, eles não recebem no horário que eles foram habituados, que eles foram construídos para fazer, entendeu? E aí eu tenho algumas alterações. Eu tenho algumas alterações no qual, por exemplo, a privação de sono faz o quê? Ela tanto aumenta a fome, porque ela diminui a leptina e ela aumenta a grelina,
Ela também aumenta a oportunidade de comer, óbvio, se você está acordado, a chance de você comer é maior. Ela altera a termorregulação e ela altera a motivação. Então ela aumenta a fadiga, você se cansa mais. Logo, o aumento da fome e o aumento da oportunidade de comer resultam no aumento do consumo calórico. E a alteração da termorregulação e o aumento da fadiga vão fazer você ficar mais parado. E isso vai levar a uma redução do gasto energético. Se eu aumento o consumo de calorias e eu reduzo o meu gasto energético, óbvio que isso é uma portinha de entrada para o aumento ponderal e, se isso se mantiver, para obesidade. Então, o desalinhamento circadiano gera esses padrões de repercussão, no qual eu vou alterar o meu metabolismo, a maneira que eu processo os diferentes nutrientes. O desalinhamento circadiano também repercute no feto. Então, a maneira, se a mãe está dormindo bem ou mal, isso também repercute numa reprogramação metabólica no feto, porque os níveis de melatonina, os níveis de cortisol, o grau de atividade da mãe, tudo repercute no ciclo circadiano no feto, e isso também pode levar a uma alteração desde distúrbios do ciclo sono-vigília até a problemas na homeostase energética e no neurodesenvolvimento. Logo, eu vou ter alterações no coração, no fígado, enfim, isso tudo também repercute. Estou indo um pouquinho mais rápido agora porque realmente o tempo está se esgotando, né? Estresse e comportamento alimentar. O estresse hoje, sem dúvida, ele tem um impacto muito grande. Então foram feitos vários estudos e viram que animais estressados tendem a procurar uma alimentação hipercalórica, comem mais, ingerem mais. Os ratos manipulados na infância, manipulado quer dizer perturbado, levou choque, alguma coisa para estressar o animal. Eles tendem a ingerir mais rosquinhas doces, porque o estresse deprime a produção tanto de monoaminas, como serotonina, dopamina, quanto de fatores neurotróficos, como o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, né? E um dos motivos de você compensar essa diminuição de monoaminas e de fatores neurotróficos é comendo. Então, sim, de maneira grosseira, é como se o animal comesse mais para compensar o estresse. O estresse deprime o humor. O animal procura a comida para voltar o humor ao seu normal. Seria mais ou menos isso, né? Só de maneira geral. Aqui é só para mostrar um mecanismo, não vou me adentrar muito, mas há um papel da amígdala. A amígdala é um dos principais sensores do estresse do corpo humano, porque ela é o gatilho emocional, é ela que diz se um evento é estressor ou não para você. Para algumas pessoas, a separação dos pais é uma coisa de boa, para outras pessoas é um evento extremamente traumático. O que vai dizer isso? Vai ser se esses eventos vão ativar ou não a amígdala da pessoa. Se ativar, estressa, perturba emocionalmente aquela pessoa. Se não, e o que é que a amígdala faz? A amígdala aumenta a liberação de neuropeptídeo Y no hipotálamo. Logo, o hipotálamo vai ter mais fome. O hipotálamo vai ter uma maior liberação de fatores orexígenos. O neuropeptídeo Y é o principal deles. Sobretudo fome de doce. Procurar caloria. Então, é porque o estresse, presta atenção, o estresse na evolução, ele acontece. Não existe estresse crônico na evolução, nos primatas mais antigos, entendeu? No Homo neanderthals, erectus, habilis, não existia isso. O que existia era o estresse agudo, e o estresse agudo era um estado de mobilização de energia para sobreviver. Então, se tem um leão na savana africana correndo atrás de mim, eu mobilizo energia para correr, para subir numa árvore ou para matar o animal. Luta ou fuga. Era isso, para isso que existia o estresse, para mobilizar substrato energético para eu sobreviver. Entendeu? Só que, paralelo a isso, à medida que o estresse era ativado, como o estresse só era ativado em situações ambientais que eu iria gastar muita energia, ou seja, eu estou correndo de um animal, eu estou correndo atrás de um animal, estou correndo para não morrer de um animal. São situações que eu vou gastar energia. Logo, o sistema acoplado ao gasto de energia
foi acoplado à ingesta de energia. Quanto mais energia eu gasto, mais fome eu tenho. Isso é a chamada rupção. É uma forma de você acoplar o gasto com a ingesta. Quanto mais eu ingiro, mais eu gasto. Quanto mais eu gasto, mais eu ingiro. Se eu gasto menos, eu ingiro menos. Se eu ingiro menos, eu gasto menos. É para ser uma coisa acoplada. E quando o seu corpo está sob estresse crônico, o seu hipotálamo pensa que você está gastando energia. Mesmo que você de fato não esteja. Mas o seu hipotálamo está sendo enganado. Porque ele está recebendo informações dos outros inputs cerebrais, incluindo da amígdala, que você está gastando energia. Logo, ele vai aumentar o consumo, vai aumentar a fome, sobretudo por aumento do neuropeptídeo Y. É o máximo que eu posso me aprofundar aí. E aí eu tenho duas condições. O estresse crônico pode gerar um estado depressivo, e geralmente quando ele gera o estado depressivo, você tem a hipofagia, você não come. Você diminui o peso. Por isso que pessoas depressivas podem, de fato, ter uma redução do peso. Sobretudo quando esse estresse crônico ele tem uma intensidade maior. Agora, quando esse estresse crônico tem uma intensidade um pouco menor, não é tão intenso, ele gera um estado ansioso. E aí sim você tem um aumento do apetite. E aí você tem um aumento de peso. Então vai depender do grau desse estresse, da intensidade desse estresse. É um estresse muito intenso? Se for muito intenso, ele lhe deprime. E aí você não come. Se ele não for tão intenso, mas ainda assim ele perturbar, ele só gera um estado ansioso. E aí você come mais. E aí também entra o impacto do prazer. Quando a gente ingere alimentos com um bom teor nutritivo, é como se a gente tivesse mais uma alimentação para suprir a necessidade fisiológica. Essa informação ela vai mais para o núcleo do trato solitário, lá no tronco cerebral. Você libera peptídeos anorexígenos e diz, olha, comi, o hipotálamo é saciado e beleza, vida que segue, você repôs a energia que você gastou ali. Quando você se alimenta com um alimento com alto teor nutritivo. Agora, quando você alimenta com um alimento altamente palatável, hipercalórico, ultraprocessado, há uma forte informação que vai para o sistema de recompensa. E aí os peptídeos anorexígenos são inibidos e os orexígenos são estimulados. A seta vermelha indica inibição, a seta verde estimulação. E aí você tem uma necessidade hedônica, então você não precisa estar com fome para comer. Ou seja, você já causou aí uma leve disrupção entre a ingesta e o gasto. Você está ingerindo não porque você está com fome, mas pela sensação que a comida está lhe causando. Então seria também mais uma fome emocional. Tem dois tipos de fome emocional. A fome emocional que você usa para obter prazer e recompensa, e a fome que você usa para aplacar uma angústia, para acalmar a ansiedade. Não que as duas não estejam ligadas. Se você recebe mais prazer, se é uma coisa mais hedônica, automaticamente você já diminui a ansiedade. Mas elas têm substratos neuroquímicos diferentes, como eu falei. Né? A primeira lá é um aumento da a fome ansiosa. É mais uma ativação da amígdala liberando neuropeptídeo Y no hipotálamo. Aqui, a hedônica é uma liberação de dopamina no accumbens. São coisas diferentes que levam a mesma, digamos, o mesmo resultado, né? Essa fome mais emocional. Aqui você tem um tecido adiposo, só para a gente entrar um pouquinho. Aqui eu estou entrando mais nas consequências da obesidade. Aqui eu falei mais das causas, né? Aí eu tenho o tecido adiposo branco, o bege, o marrom e o róseo. Sendo o bege e o marrom mais de dissipação de energia, o róseo, o tecido adiposo, que evolui ali para dar suporte às glândulas mamárias, nas mamíferas. E o branco eu tenho o tecido adiposo subcutâneo e visceral. Sendo que o subcutâneo ele é mais para armazenamento de energia em si, tanto na camada superficial quanto na camada profunda. E o TAB visceral ele é mais um tecido endócrino. Ele mais evoluiu com atividade endócrina, metabólica, mais para regular o metabolismo. Então eu poderia dizer que eu tenho um tecido adiposo com uma função mais endócrina e eu tenho um tecido adiposo com uma função mais de armazenamento.
Não que a função de armazenamento também não sirva à endócrina, e não que a função endócrina também não sirva de armazenamento. A gente não pode. Eu estou separando aqui só para ficar didático, mas todas as coisas são interrelacionadas em algum grau. E aí eu tenho um padrão de armazenamento gordural. Eu tenho dois padrões. Vamos chamar o primeiro padrão de armazenamento fisiológico, que é no qual você come normal, né, um leve excesso calórico. Aí, ó, os pré-adipócitos perivasculares sofrem mais hiperplasia e o tecido adiposo cresce de maneira homogênea, de maneira fisiológica, de maneira saudável. Você tem apenas um aumento de peso normal. Você tem uma gordura sem comprometimento, que não gera comprometimento metabólico. A gordura é ruim, Cleiton? Um aumento da quantidade de gordura é ruim? Não. Mas como tudo na vida, você precisa de um nível ótimo de gordura. A ausência de inflamação é ruim. Excesso de inflamação é ruim. A ausência de gordura é ruim. Não é saudável. Não é fisiológico. Só você pegar uma pessoa com lipodistrofia, ou uma pessoa anoréxica, ou mesmo um halterofilista, um fisiculturista, que tem 2, 3% de gordura. Se for uma mulher, provavelmente vai ter amenorreia ou dismenorreia, vai ter problemas no ciclo menstrual, entendeu? Pode ter quadros de resistência à insulina. Tanto excesso de gordura quanto a ausência de gordura, ou diminuição demasiada da quantidade de gordura, geram resistência à insulina. Tem muitas gorduras, tem muitos derivados lipídicos que são agentes sensibilizadores da insulina. Como existem outros que são agentes dessensibilizadores, que induzem a resistência. Vai depender o que? Do contexto. E um tecido adiposo saudável, ele gera citocinas saudáveis. Ele gera as chamadas adipocinas benéficas. Ó, o FGF21, que estimula a gliconeogênese hepática, a leptina, a adiponectina, são adipocinas boas, digamos assim. E eu tenho aqui um armazenamento prejudicial, no qual eu gero mais hipertrofia do que hiperplasia. Isso gera problemas metabólicos, como hipóxia. Essa hipóxia chama a inflamação, e aí eu tenho um tecido adiposo crescente disfuncional. Se ele está disfuncional e inflamado, ele vai ser uma gordura que vai gerar comprometimento metabólico. Então, ó, presta atenção. Existe gordura saudável, porém não existe obesidade saudável. Porque a obesidade ela já não é um padrão de retenção fisiológico. A obesidade ela advém de um processo hipertrófico disfuncional dos adipócitos. Então, não há obesidade saudável. Você pode dizer, mas o fulano é obeso e os níveis, os parâmetros bioquímicos dele estão saudáveis. Ainda. É a mesma coisa de você dizer, olha, o fulano tá fumando, mas não teve câncer de pulmão. Beleza. A obesidade, ela não é causa de disfunção metabólica. Causa que eu digo, assim, porque as relações de causa e efeito, elas podem ser absolutas ou relativas. Absoluta é, toda causa vai gerar esse efeito. Se eu tirar 5 litros de sangue de todo ser humano, ele morre. Isso é absoluto. Não há nenhum ser humano que sobreviva sem 5 litros de sangue na sua corrente sanguínea. Isso é absoluto. Agora, se eu tirar 2 litros de sangue, alguns seres humanos vão morrer, outros não. Isso é relativo. Então, a associação da obesidade com disfunção metabólica, ela é relativa. E ela vai se tornando absoluta com o aumento da cronicidade. Então, um obeso com 30 anos, ele pode sim, com 30 anos de obesidade, ele pode, com a graça de Deus e do seu genótipo, não ter uma disfunção metabólica. Mas ele é um indivíduo de altíssimo risco para sofrer um comprometimento metabólico. Ele pode estar saudável ainda. Mas é a mesma coisa de dizer, olha, eu tô fumando aqui, mas não dá nada não. Pode ser que não dê, mas pode ser que dê muito. Então, a obesidade, ela vai afetando, porque ó, o cigarro vai afetando a função pulmonar, né? O padrão de crescimento das células pulmonares, até evoluir no fenótipo neoplásico. A mesma coisa, a obesidade, a inflamação, outras alterações metabólicas, a própria resistência à insulina, que a obesidade causa, vai alterando a função metabólica. Chega num ponto que o corpo não vai segurar.
Enquanto o seu corpo conseguir compensar, beleza, você não tem comprometimento metabólico. Mas você está forçando o seu corpo. Em algum momento, ele vai sofrer. Aí eu tenho a hipertrofia e a angiogênese. Aqui, ó, como eu tinha falado, à medida que os adipócitos vão crescendo, o suprimento sanguíneo não consegue dar conta. Então, o primeiro, digamos assim, a primeira alteração morfológica do tecido adiposo, quando ele começa a crescer, não é a inflamação, é a hipóxia. Primeiro ele cresce, os vasos que nutrem o tecido adiposo não conseguem mais dar conta, e aí ele começa a sofrer por falta de sangue e de nutrientes. É a hipóxia que gera a inflamação. Um tecido adiposo sem hipóxia, ele não inflama. Por isso que a hiperplasia do tecido adiposo, até certo ponto, ela é benéfica. Porque ela diminui a quantidade de tecido adiposo inflamado. É por isso que alguma gordura é benéfica. Porque enquanto os adipócitos, o crescimento dos adipócitos for acompanhado pelo crescimento da angiogênese, da vasculatura, você não tem comprometimento metabólico. A partir do momento que os seus adipócitos crescem mais do que as irrigações que eles sofrem, aí ele começa a comprometer. Então a chave aqui é a hipóxia, tanto que existem vários tratamentos sendo direcionados para a hipóxia. O Nobel de Fisiologia foi relacionado com a hipóxia desse ano. Então tem várias coisas relacionadas com os HIFs, os fatores induzidos pela hipóxia, que são os que estão por trás disso. E um tecido com hipóxia, o tecido adiposo com hipóxia, ele secreta sobretudo MCP, que é a proteína quimiotática de monócito. É daí que vem a inflamação. Os monócitos chegam lá e eles começam a se diferenciar num fenótipo mais inflamatório, que é o fenótipo M1, pró-inflamatório. Ó, e aí eles vão se expandindo. Antes você tinha um fenótipo mais M2. E aqui você tem um fenômeno mais para M1. E aí o tecido vai inflamando. Olha a resistência à insulina. É diretamente proporcional ao grau de hipóxia e o grau de inflamação. Quanto mais hipóxia, mais inflamação. Quanto mais inflamação, mais resistência à insulina. Aqui, ó, a hipóxia só acontece no terceiro estágio. A resistência à insulina só aumenta no terceiro estágio. Aqui a hipóxia já acontece desde o começo. Aqui a insulina já aparece. Então, a resistência à insulina é uma forma de defesa ao processo inflamatório. Nesse caso aqui, neste contexto. E o que o tecido adiposo inflamado faz? O tecido adiposo magro, como eu disse, ele produz várias citocinas benéficas. Agora, quando ele hipertrofia, sofre um processo de isquemia e hipóxia, ele inflama. E aí, papai, ele vai produzir várias proteínas alteradas, vários hormônios alterados, vários agentes parácrinos alterados. As adipocinas, como a adiponectina e leptina, vão ser diminuídas e a resistina vai ser aumentada. Outros fatores extremamente inflamatórios, como a interleucina 1 beta, o interferon gama, o TNF-alfa, a interleucina 6, todos esses fatores também serão secretados. Alguns fatores são secretados por macrófagos, outros fatores são secretados pelo próprio tecido adiposo. Quando os fatores são secretados pelo tecido adiposo, eu chamo de adipocinas. Quando são secretados pelos macrófagos, eu posso chamar só de citocinas, mesmo advindo do tecido adiposo. E aí o tecido adiposo inflamado é caracterizado por uma polarização macrofágica. Aqui é o tecido adiposo de um indivíduo magro, por magro leia-se não obeso, eu tenho uma predominância de macrófagos M2, que são macrófagos anti-inflamatórios. E esses macrófagos eles ativam Treg. Eu tenho uma diminuição até da lipólise, uma diminuição do estresse, um aumento da sensibilidade à insulina. À medida que os adipócitos crescem, os macrófagos vão mudando para um fenótipo M1, mais pró-inflamatório. E aí eu tenho outras células inflamatórias também sendo recrutadas. E aí eu tenho aumento da lipólise, aumento do estresse, diminuição da ação da insulina, adipócito necrótico e necrose e apoptose de adipócitos. Também eu tenho. Aqui, tecido adiposo saudável, tecido adiposo hipertrofiado e inflamado. E a sensibilidade, a sensibilidade à insulina vai sendo reduzida à medida que o tecido adiposo cresce. Outra
característica fenotípica de um obeso é a disfunção hipotalâmica. Praticamente todo tecido adiposo disfuncional nos obesos vai gerar algum grau de disfunção hipotalâmica. Vai inflamar o hipotálamo. E quando inflama o hipotálamo, é como se, no final das contas, a obesidade gerasse várias alterações metabólicas que a perpetuasse. É por isso que, no final das contas, emagrecer, sobretudo se você é obeso, não é uma conta tão simples quanto ficar em déficit calórico. É e não é. Mas você chegar para um obeso e falar assim, olha, cara, emagrecer é só você comer menos e se exercitar mais. Ou seja, é só você ficar em déficit calórico. É a mesma coisa de você chegar para um morador de rua e dizer, cara, se você quiser comprar uma cobertura em Balneário Camboriú, é só você chegar lá e pagar. Você não tá errado. É só você chegar lá e pagar. Mas compara o Bill Gates. Ele pode comprar uma cobertura em onde ele quiser? Pode. Um morador de rua pode? Em teoria, ele também pode. Porém, as ferramentas que ele tem, ele vai levar muito mais tempo para sair de onde ele está e atingir algum grau financeiro para comprar uma cobertura. Então, um obeso, para sair de onde ele está e atingir o que a gente chama de déficit calórico, é muito chão, porque o corpo dele já sofreu alterações fisiológicas e metabólicas profundas num nível que ele se acostumou com aquele estado e ele vai fazer de tudo para lutar, sobretudo essa região aqui chamada de hipotálamo. Ou seja, um obeso ele vai ter que brigar com o hipotálamo e não é uma briga justa. Quase ninguém ganha uma briga do hipotálamo. Briga sozinha. É por isso que entra a questão da equipe multidisciplinar. Perder peso, sobretudo num quadro de obesidade, requer participação de um nutricionista, de um médico, de um profissional de educação física e de um psicólogo. São os principais profissionais. Entendeu? Óbvio que outros profissionais, como farmacêutico, no caso eu sou, também ajudam, mas sobretudo esses que eu estou citando. Porque você tem que lidar com um comportamento, com a cabeça, o psicólogo, nutricionista com a alimentação, o médico com as condições de saúde em geral e o educador físico, o profissional de educação física com o exercício. Óbvio que se tiver um farmacêutico, se tiver um fisioterapeuta, se tiver outros profissionais, vai ajudar ainda. São somatórios que você tem. Quando você vai para a obesidade infantil, você tem os mesmos requisitos, porém, o médico, de preferência que seja ou um pediatra ou um endocrinologista infantil com experiência. E para a criança é muito mais difícil. Porque a mente da criança é muito diferente. Sem contar que, se os adultos hoje sofrem com a propaganda da indústria alimentícia, imagine uma criança. Enfim, por isso que a gente tem, ó, qual é o maior vendedor de brinquedos do mundo hoje? Chama-se McDonald's. Porque eles pegam as crianças pela cabeça, não é nem pelo bucho, não é pela barriga. Uma criança, ela tende a ir no McDonald's pelo McLanche Feliz, pelos brinquedos dos Vingadores, pelo brinquedo Shrek, pelas coisas da Disney que ela vai ver lá. Não pela alimentação em si. Óbvio que a alimentação vai viciá-la também. Porque o hipotálamo dela vai ficar viciado, vai ficar inflamado. E quando o hipotálamo fica inflamado, você tem alterações na queima de gordura, na termogênese, diminui o CP, diminui PGC1-alfa, diminui a eficiência mitocondrial, você predispõe a esteatose, aumenta a gliconeogênese e aumenta a resistência à insulina. E leva à disfunção de células beta. Então são várias alterações encabeçadas pelo hipotálamo. E o hipotálamo vai causar aquilo que eu tinha falado, disrupção entre o consumo e o gasto energético. Então o que a gente chama também de comer intuitivo, coma quando você estiver com fome. Isso não se aplica a um obeso. Um obeso, ele vai ter mais fome, porque o hipotálamo dele não sinaliza igual. Numa pessoa saudável, normal, metabolicamente saudável,
a nossa fome ela está muito relacionada com o nosso gasto. Então, quando a gente tem fome, é realmente quando a gente precisa comer. Já um obeso, ele tem fome mesmo sem precisar comer, porque o hipotálamo dele está sendo enganado pela inflamação. E a inflamação gera duas grandes alterações que enganam mais ainda o hipotálamo: a resistência à insulina e a resistência à leptina. Então, a resistência à insulina e a resistência à leptina, elas disrupem a nossa relação entre consumo e gasto energético, porque elas alteram a função hipotalâmica. E isso, quanto mais cedo vai acontecendo, pior é de reverter. Então, uma criança que ela fica obesa de 2 anos até os 10, 11 ou 12 anos, ela tem quase 80 a 90% de chance de ser um adulto obeso. Quanto mais cedo eu trato a obesidade infantil, mais chance essa criança tem de ganhar essa luta contra o hipotálamo. Porque um hipotálamo que passa 10, 15 anos nesse estado de resistência à leptina, à insulina e inflamado, sobretudo dos 2 anos aos 15 anos de idade, o hipotálamo dela foi todo moldado aí. Então, para ela ganhar esse... É uma luta injusta que você vai esperar submeter uma criança. Ela não tem condições de ganhar essa luta sozinha. Não é só, filho, vá brincar mais, vá se mexer mais. É a mesma coisa de você chegar para uma pessoa que esteja com um pé diabético e diz: não, vai caminhar que melhora a tua circulação e já já o teu pé sara. Não é simples assim, entendeu? Então o obeso, ele tem coisas que perpetuam a obesidade, que vão além do gasto energético, além do déficit calórico. É uma luta muito injusta de se lutar. E aqui são as causas da disfunção hipotálamica, como eu falei. Então, a própria idade, câncer, disfunção da microbiota, infecções virais, neuroinfecções, problemas cardíacos, enfim, ó, são várias coisas que vão culminar com disfunção hipotalâmica ou inflamação hipotalâmica. E isso tudo gera essas complicações. A resistência à leptina, como eu falei, ó, um animal sem resistência à leptina, ele para de comer quando ele se sacia. Ele se sacia mais fácil, mais rapidamente. Ou seja, o gasto e a ingesta energética estão acoplados. Agora, um rato que ele tem resistência à leptina, o nível de saciedade dele é outro, é mais alto, a fome dele é maior, então ele tende a aumentar o peso. De maneira didática, a insulina e a leptina tem outros fatores também, mas eu estou citando esses dois, porque são os principais fatores que se alteram em indivíduos com obesidade. A insulina e a leptina, elas regulam, até certo ponto, o set point do peso. Então, uma pessoa que tem insulina e leptina normal, o hipotálamo dela diz que o peso dela é, um exemplo, 80 quilos. Uma pessoa que tem resistência à leptina e resistência à insulina, o hipotálamo diz que o peso normal dela é 110 quilos. Entendeu? Então o set point de peso dela é ajustado para mais. E vem daí a principal dificuldade de emagrecer. Porque uma vez que seu hipotálamo se acostume que seu peso é 110, meu amigo, se você emagrecer 20 quilos, o seu hipotálamo vai fazer de tudo para fazer o seu peso voltar para 110. Entendeu? É uma dificuldade tão grande quanto se você parar de respirar agora. Você consegue ficar sem respirar alguns segundos, 50, 60 segundos, mas isso vai criando uma angústia até o seu tronco encefálico mandar você respirar. E não importa se você quer ou não, você vai voltar a respirar. Ninguém consegue se matar só parando de respirar, porque existe uma indução homeostática, uma indução fisiológica para mandar aquilo acontecer. Então, quando você perde peso, perdi 20 quilos, estou feliz, o seu hipotálamo vai pensar: como é, papai? Não, não é assim não. Eu vou aumentar a fome desse caba, eu vou diminuir o gasto energético dele, eu vou fazer com que o simpático mude a função do tecido adiposo dele, vou tornar o tecido adiposo dele mais fácil de se expandir, vou diminuir a termogênese adaptativa,
vou fazer o caralho a 4 na vida desse cara para ele engordar de novo. É por isso que o maior problema não é perder peso. Perder peso muita gente consegue. O problema é não reganhar, porque o hipotálamo vai fazer de tudo. Então, para a gente entender as doenças, a gente tem que entender as compensações fisiológicas. Não é só ação, perder peso é fácil. Eu mesmo perdi 3 quilos nos últimos 10 dias. Claro que foi mais água do que gordura. Enfim, mas perdi. Perder gordura também não é tão difícil assim. O problema é manter aquele nível de gordura que você perdeu. Porque, ó, só para fechar esse raciocínio, o hipotálamo, ele é um sensor da energia do corpo. Presta atenção. Uma vez que ele acostuma que seu peso é 110, quando você tá perdendo peso, o hipotálamo pensa o quê? Rapaz, o Aclerton tava com 110 hoje, no final do mês, com um mês passado, o Aclerton tá com 100. Quer dizer que ele perdeu 10 quilos de energia? Quer dizer que ele perdeu energia? Ele tá perdendo energia. É como se o hipotálamo achasse que estivesse perdendo dinheiro. Então ele tem que fazer alguma coisa. Peraí, mais um mês o Aclerton perdeu mais 10 quilos? Peraí, ele já tá com 90. E aí o hipotálamo, ele tem umas projeções de futuro. Ele pensa assim, 2 meses ele perdeu 20 quilos. Então no terceiro mês ele vai perder 30. Daqui a 11 meses ele vai perder todos os 110. Ou seja, ele vai morrer. Então o hipotálamo ele vai fazer o inferno para você não perder peso. É por isso que a perda de peso também tem um platô. Você perdeu 3 quilos em um mês, no mês seguinte você não consegue praticamente manter o mesmo nível de perda. Você atenua, você só perde 2,5. Já é o seu hipotálamo dizendo, não, papaizinho, você não vai ficar perdendo energia aqui, não. E isso vai sendo contraposto. Quanto mais peso você perde mais rápido, mais o seu hipotálamo volta com força para você reganhar. Daí também o perigo de dietas extremamente restritivas, desses modismos, do uso indiscriminado de inibidor de apetite. Porque usando o inibidor de apetite ou um termogênico, você pode perder 10 quilos em um mês. Mas raras são as pessoas que, ao perderem 10 quilos dessa forma em um mês, não reganham nos próximos meses. E às vezes reganham bem mais. Perdeu 10, ganhou 12, ganhou 13. Porque quando o hipotálamo vier, meu amigo, você tem que ter muita disposição para enfrentar uma briga com o hipotálamo. E eu tenho a hipoadiponectinemia, a diminuição da secreção de adiponectina. As alterações de intensidade de pouso também repercutem aqui. E isso pode evoluir, não posso explicar porque o tempo realmente já estourou. Diabetes tipo 2, esteatose hepática, aterosclerose, câncer. Também há uma hiperativação do sistema endocannabinoide. Endocannabinoide, no principal endocannabinoide é a anandamida. A anandamida, ela mimetiza as ações da maconha, sobretudo do THC, o tetrahidrocannabinoide, né, que são agonistas dos receptores CB, dos receptores de canabinoides. Aí eu tenho o quê? Ó? Quando a pessoa está obesa, ela tem um aumento do sistema endocannabinoide. A anandamida aumenta os seus níveis. Isso faz o quê? Faz com que o cérebro aumente a necessidade de comer, aumenta a capacidade de expansão dos adipócitos, aumenta a lipogênese do fígado, aumenta a desregulação da função pancreática, altera a captação e o gasto energético por conta dos músculos. Isso pode evoluir para resistência à insulina, intolerância à lactose, intolerância à glicose e diabetes de maneira geral. É por isso que o uso da maconha, a maconha causa a larica, porque o sistema endocannabinoide está relacionado com a homeostase energética. Então, a ativação dos receptores canabinoides altera o fluxo de energia. Você gasta mais energia. Aí aqui, ó, e por fim você tem a inflamação e a termogênese diminuída. O estresse, a hiperativação simpática, leva, no final das contas, a uma alteração do tecido adiposo e do próprio músculo, no qual a termogênese vai diminuir. Então a inflamação, ela diminui a termogênese. O que é inflamação? Inflamação sinaliza catabolismo, sinaliza gasto de energia. Termogênese é o que? Gasto de energia. Então um tecido que está inflamado, ele pensa o seguinte, por que eu vou gastar energia?
queimando, né, de maneira não útil, produzindo calor, se eu estou perdendo energia. Ele acha que está perdendo energia, ele não está, mas como ele está inflamado, ele acha que está. E aí ele diminui a termogênese. Os genes termogênicos, como a UCP, a proteína desacopladora tipo 1, ela é diminuída. E aí você não desacopla elétrons. Como eu falei lá no começo, o ATP é um dos principais sensores para a produção de gordura, né? O excesso de ATP, o excesso de acetil-CoA. Eu preciso de 3 coisas para produzir gordura, para lipogênese: excesso de ATP, excesso de acetil-CoA e força redutora. A força redutora vem dos ciclos das pentoses. O excesso de ATP e o excesso de acetil-CoA vem pela mobilização da glicose ou de próprio ácido graxo. Isso é o suficiente para armazenar gordura. Mas tudo isso só vai acontecer se eu tiver superávit calórico, aquilo que eu falei lá no começo. E a UCP faz o seguinte: é como se a termogênese, que a gente chama, né? A termogênese desacoplasse o fluxo de elétrons lá na mitocôndria da produção de ATP. Então, a energia dos alimentos que você come, ela não vai mais ser direcionada para sintetizar ATP, ela vai ser sintetizada para liberar calor. É isso que significa desacoplar a cadeia de elétrons. É porque o H+, ele não vai mais passar pela ATP sintase e gerar ATP, ele vai passar pela UCP. E isso você não produz energia útil. Então você não gera o sinal de superávit calórico. Tá entendendo? E aqui, ó, aquilo que eu tinha falado, ó, o principal problema do tecido adiposo ou do obeso é a tendência para o reganho de peso. Então, meses após a perda de peso, 108 meses depois de uma pessoa ter perdido muito peso, cerca de 10% apenas mantiveram. 90% das pessoas que perdem muito peso, elas reganham. Então, o problema maior da obesidade não é a perda de peso, é o reganho. Por isso que fica nesse efeito sanfona. Ganha, perde. E em cada ciclo de acúmulo e perda de energia, você fode mais o seu corpo, você lasca mais o seu corpo. Porque o nosso corpo ele não gosta muito de alterações rápidas. É por isso que perder peso rápido não é saudável. Ganhar peso rápido também não é saudável. O melhor é você perder 2, 3 quilos ali por mês. Entendeu? Óbvio que isso também varia de pessoa para pessoa. Uma criança talvez não tenha esse grau de perda de peso. Enfim, tá tudo bem, vai depender dele e dos profissionais lá chegando em ferramentas que vão levá-la a essa perda saudável de peso. Aqui é só para mostrar, ó, quando você tinha 149 quilos, você tinha 75 bilhões de adipócitos. É um exemplo. Você tinha 0,9 microgramas de gordura por célula, né? Aí você perdeu peso, você ficou com 103. O número de adipócitos não diminui, você ainda continua com muitos adipócitos. Você só secou eles, você só tirou a gordura de dentro deles. E a massa corporal aqui, ó, 75 quilos. Aí, ó, você ainda tem os 75 bilhões. É por isso que você tem essa briga querendo fazer você engordar de novo. Porque os adipócitos estão lá. Eles estão sedentos por se encher novamente. Eles passaram muito tempo cheios de 0,9 microgramas. Agora eles estão com 0,2. Então eles vão fazer de tudo. Mas de maneira mais objetiva, como é esse fazer de tudo? Quando o adipócito ele perde muito peso, ele seca rapidamente, ele só tem duas possibilidades. Ou ele mantém aquele peso que ele está, ou continua perdendo, óbvio, né? Ou ele reganha. Só que a balança para o reganho de peso é muito maior. Por quê? Porque um adipócito que perde peso, ele se estressa. Há uma alteração morfológica da própria membrana. Um adipócito que está distendido, ele se acostuma. Quando ele encolhe, a matriz extracelular, as proteínas estruturais ali, as integrinas, as selectinas da membrana do adipócito, ativam via de sinalizações
que vão resultar no maior potencial adipogênico, no maior capacidade de armazenamento, vão diminuir o padrão de secreção de adipocinas, vão causar remodelamento da matriz extracelular, ele vai diminuir a lipólise, ele não vai escurecer tanto em TAB, o tecido branco em tecido marrom, então ele não vai, o branco não vai se transformar em tecido marrom, logo a termogênese vai diminuir, a inflamação pode aumentar de maneira compensatória, mas óbvio que vai melhorar depois, né, porque tá perdendo peso, a hipóxia, microRNAs, então ele vai alterar a fisiologia dele, ó. Isso pode estimular a diferenciação de pré-adipócitos em novos adipócitos. Então ele pode, o indivíduo que perdeu peso pode vir a ter mais adipócitos no final das contas, ou ele pode sofrer um processo que o adipócito só fique menor e mais estável. Mas isso aqui, ó, acontece com mais tempo. Agudamente é isso aqui, ó. Nos primeiros 3, 4, 5 anos, agudamente, entre aspas, né? Ainda fica 2, 3 anos com esse tecido adiposo mais disfuncional. Só vai se estabilizar depois de uns 4, 5, 6 anos. Então, você que perde peso muito rápido, você tem uma barreira aí de alguns anos que você tem que manter o peso para realmente o seu corpo voltar a se acostumar com aquele novo set point de peso, né? Porque senão os seus adipócitos estressados vão querer novamente crescer. Resumindo, os adipócitos que secam rapidamente sofrem modificações estruturais e funcionais que vão resultar na diminuição do gasto energético e no aumento da ingesta de energia. No que os adipócitos vão evoluir para uma maior captação de glicose e de ácido graxo. A gente pensa, né? Ó, o indivíduo que perdeu peso rápido, a sensibilidade à insulina aumentou, beleza. Mas a sensibilidade à insulina é justamente uma readaptação para aquele adipócito voltar a comer muito, né? Então, é aquela coisa, ó, nem sempre a sensibilidade à insulina só vai ter ganhos e nem sempre a resistência à insulina só vai ter perdas. Tudo vai depender do contexto. No nosso corpo não existe nada ruim, nada bom. Inflamação nem é ruim, nem é boa. Ocitocina nem é boa, nem é ruim. Melatonina. Não existe hormônio. A insulina não é nem vilã, nem mocinha. Vai depender dos nossos hábitos e do contexto. Excesso de insulina fode o corpo, a ausência também. Entendeu? A insulina tem que fazer o que ela faz no momento certo, na concentração certa. Aí ela é boa. Entendeu? Como tudo na vida. E por fim, eu tenho a disbiose, o papel da barreira intestinal. Então, alterações em duas coisas da função intestinal, em dois parâmetros da função intestinal, repercutem grandemente na alteração da composição corporal. A primeira é a alteração na permeabilidade da barreira intestinal, ou seja, ali no epitélio íntegro. À medida que a gente se alimenta de alimentos não saudáveis, de alimentos hipercalóricos, ultraprocessados, a gente vai afrouxando a integridade do epitélio intestinal. Então, as claudinas, as ocludinas, essas proteínas das junções intercelulares vão sendo alteradas. A inflamação altera isso, a disbiose altera isso também. Isso vai afrouxando essas junções, e isso vai fazendo com que produtos bacterianos, produtos pró-inflamatórios passem, e alterações na permeabilidade intestinal vão repercutir num quadro de inflamação crônica de baixo grau, que a gente chama de inflamação subclínica ou meta-inflamação. Então, a alteração da permeabilidade tem a mesma alteração metabólica do que o excesso de tecido adiposo, do que a obesidade. Isso também pode contribuir para a perpetuação da própria obesidade. Isso vai gerar o que a gente chama de endotoxemia. Endotoxemia é esse aumento da passagem de metabólitos bacterianos, como o LPS, né? Vai passar e vai inflamar. Ó, o tecido adiposo sem LPS, o tecido adiposo com LPS. Então, o tecido adiposo de um indivíduo com alteração da função intestinal, da permeabilidade intestinal, pode inflamar mesmo que ele não seja obeso. Resumindo, as alterações intestinais têm um impacto negativo sobre o tecido adiposo semelhante à obesidade, semelhante à hipertrofia. E aí, ó, a disbiose intestinal, a alteração da composição da microbiota também repercute, no qual eu posso, numa alimentação desregrada, aumentar a quantidade de firmicutes
que são cepas bacterianas que levam a uma maior tendência à obesidade, mas dentro dos firmicutes tem firmicutes e firmicutes também, e os bacteroidetes ou bacterióides também, ao serem aumentados, têm tendência a deixar essa metabolização, essa utilização de energia menos eficiente. Então a gente emagrece, tende a ser magro. Isso aqui é uma extrapolação, até porque não tem muito tempo de eu me desbruçar sobre o assunto. É só para mostrar uma animaçãozinha mostrando o papel da microbiota. A microbiota tem essa população de bactérias, ela se alimenta de várias coisas que a gente come também. Então a gente só não alimenta o corpo, a gente alimenta as bactérias do nosso corpo também. O gout, tecido linfático associado à mucosa, né? Tipo de tecido imune aí. Isso aí são os vilos do epitélio intestinal. As junções frouxas, ó, aquilo que eu falei. Quando as junções vão ficando frouxas, alguns peptídeos bacterianos, alguns polissacarídeos bacterianos vão passando. Produtos pró-inflamatórios também. Ó, as proteínas de junção intercelular, as oclodinas, as claudinas. Isso tudo vai alterando. Enfim. E as complicações, ó. A obesidade gera várias complicações. Não tenho tempo para adentrar, mas poderia descrever aqui, por exemplo, como a obesidade leva ao câncer ou aumenta a predisposição. A inflamação ativa várias quinases de crescimento, como a Janus quinase, como a própria MAP quinase. A hiperinsulinemia do diabetes tipo 2 e que a obesidade leva também altera o padrão de crescimento do tecido, né? Disfunção endotelial e hipertensão, aí aterosclerose, infarto, AVE, enfim, é uma miríade de alterações metabólicas que a obesidade leva, né? Que a obesidade leva. Mas como aqui não vou falar das complicações, né? Você tem isso. A etnia, a genética, levando às alterações como obesidade, resistência à insulina, que repercutem na inflamação, estresse oxidativo, anormalidades vasculares, cortisol. Tudo isso pode evoluir e chegar numa condição mais complicante, mais disfuncional, que a gente chama de síndrome metabólica. E aí eu tenho alteração do metabolismo lipídico, resultando em dislipidemias, como hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, aumento da pressão arterial, hiperglicemia, e aí todas as doenças crônicas que são secundárias ao diabetes. Sobretudo, doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. É a tríade mais associada com a obesidade. Então, por fim, eu tenho a genética e a epigenética evoluindo para levar o fenótipo da obesidade, sendo que a epigenética ela é alterada por fatores ambientais e fatores endógenos. Que fatores ambientais são esses? A dieta, as infecções, o uso de medicamentos, o próprio estresse, doenças pré-existentes, doenças crônicas. E que fatores afetam e que estímulos afetam os fatores endógenos? Disfunções endócrinas, ou seja, as doenças também, disfunções intestinais. Logo, fatores ambientais também levam a disfunções endócrinas, também levam a disfunções intestinais, porque a dieta altera a função intestinal. Ou seja, são coisas que se interrelacionam, se retroalimentam. E aquilo também não podemos esquecer. Tanto a reprogramação epigenética do pai, quanto o desenvolvimento intrauterino por parte da mãe, evolui para um fenótipo de obesidade. Então, tudo que acontece com os nossos genes depois que a gente nasceu, quer seja desde o testículo do nosso pai, no útero da nossa mãe, repercutem na nossa função metabólica, na nossa função fisiológica. Então, a gente consegue perceber hoje que existe uma pressão muito grande do ambiente para a gente se tornar obeso. Até coisas que não tem nada a ver, como uma infecção, como um estresse, nada a ver, que eu digo relação aparente. Eu não estou falando só
de a gente estar num ambiente de excesso de caloria. Como eu falei, obesidade vai muito além do gasto energético. Sobretudo quando estamos falando de obesidade infantil. Obesidade de adulto, ok. Não é só um problema de falta de motivação. Não é só um problema de força de vontade. Até porque existem alterações metabólicas causadas pela própria obesidade que te tiram a motivação. Que te tiram, fora os distúrbios de autoimagem, a depressão, a ansiedade advinda por conta do próprio processo de obesidade. Não tô nem entrando nessa seara. E terminei, né? Ó. Professores de fisiologia são apenas um amontoado de células falando sobre o que outras células fazem. E quem quiser acompanhar o meu trabalho de mais de perto, quem gostou da aula, só ir lá no Instagram, colocar professor Aclerton ou Afísio, são as minhas 2 páginas. Você pode me encontrar lá, mandar um direct, perguntar alguma coisa. E alguns canais, o canal do YouTube, você tem só colocar Afísio também, tem muitas aulas minhas aqui no YouTube. E no Telegram também estou colocando muito conteúdo lá, uma interação melhor. E aqui a minha plataforma de cursos, tem cursos muito detalhados. Em um dos meus cursos eu abordo isso que eu falei aqui de uma maneira mais, óbvio, com mais tempo, de maneira mais profunda. Explico os mecanismos de resistência à leptina, de resistência à insulina. Falo um pouco mais de coisas que eu só citei. Que são alguns cursos meus, né, aqui, ó, de fisiologia, patologia cardiovascular, endócrino, neuro, enfim. Você dá uma olhada lá e vê o que mais te agrada. E algum contato mais assim, aclerton@hotmail.com, contato afisio@hotmail.com. Se eu ainda tiver algum tempo, eu queria só passar um videozinho aqui rápido, né? Que fala muito desse aspecto da obesidade infantil, que é de um documentário muito bom que eu gosto, que é Muito Além do Peso. Mas se não tiver, tudo bem. Então eu vou colocar aqui, então. Tô vendo o chat. Vou colocar aqui, ó. Preste atenção nesse documentário que é muito bom. Tá guardado lá na caixinha. Mas isso é assim, na realidade, o almoço do almoço. Bora merendar então, vamos. Olha aqui, ó. Bora, vem cá com a mãe. Depois a mãe vai. Mamãe depois vai. Ó, isso Bora aí já é merendar, uma depois a gente criança toma. que ela já tá habituada, ela tá chorando Quer um bolo? porque ela quer comer batata frita e Quer Coca-Cola. batata? O bom é que o Não pai pode diz dar que ela não glória, pode comer, né, e Então beber bora Coca-Cola se ele tá merendar fazendo primeiro, isso. bora. Então é aquela coisa, o exemplo é Sai muito do meio. forte. O Essa exemplo daí é muito realidade, forte. ó. Como é que eu vou dizer pro É meu isso aí, filho não deu, se que ele joga, não pode faz. ingerir Aí, Coca-Cola, ingerir bebidas açucaradas não gosta de mim se mais eu não, então vamos tô embora. fazendo isso? Mamãe, a mãe vai dar, vem cá. Tá entendendo? Limpa essa lágrima aí, ó. Vem cá. Ó, e ele tá chorando, aí quando ele ganha a batatinha dele, ó, ele para. Tira a roupa chorar. da boca, tira. Entendeu? Então você vai chegar pra essa criança e dizer, ah, Não, você não vai, tem não. força de vontade. Tudo bem que é a educação dos pais, mas Aí, ó. olhe pra esses pais, eles são pessoas simples, humildes, entendeu? Você vai exigir um grau de conhecimento que a gente tem pra dar uma educação aos filhos. Esse documentário é muito bom. É uma cenoura. Que eu odeio. É um rabanete? Uns rabanetes? Dando frutas pra crianças, Quando foi a perguntando se última elas vez que você sabem. comeu melão? Ou legumes, assim, pra ver se elas sabem o que é. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga, um abacate, eu não como muito abacate. Quem gosta? Isso daí eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. Questão de hábitos. Você gosta mais desse? Aham. E você, Danone Dudu? ou uma Eu fruta. gosto desse. Não, mentira. Eu gosto mais desse. Eu gosto desse e desse. Sabe o que é isso aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu uma manga? Eu nem me lembro. Ó, outra coisa, ó, uma mãe dando Coca-Cola na mamadeira pra criança. Mas você vai jogar uma mãe dessa? Ó, a mãe tá na rua também. Provavelmente ou é uma moradora de rua ou é uma pessoa... Ó, 56% dos bebês tomam refrigerante frequentemente antes do primeiro ano de vida. Então é uma coisa muito grande. O brasileiro consome cerca de 51 quilos de açúcar por ano.
Então, os nossos hábitos alimentares, sobretudo os adultos incutindo nas crianças, é muito pesado. Mas é aquilo também, ó. Não é só, tenham boas escolhas alimentares. A gente pode ter boas escolhas alimentares quando a gente tem boas opções. Você vai chegar para uma pessoa que mora no interior do Brasil, que não tem acesso a boas opções, vai exigir que ela alimente bem os filhos dela? A gente tem que ter bom senso e empatia. Então, muitas crianças, muitas pessoas, elas não escolhem ser obesas. É o único caminho que elas têm. Entendeu? O brasileiro consome cerca de 51 quilos. São mais 4 quilos por pessoas por mês. É muito açúcar. Carboidrato é tipo macarrão, não é isso? Arroz. Carboidrato? Carne? O que mais é carboidrato? Batatinha. Pão. Açúcar é carboidrato? Açúcar, eu acho. Não. Ó, açúcar é carboidrato? Não. Por que as indústrias alimentícias, a maioria delas não coloca açúcar? Porque o açúcar hoje também é vilanizado, aquilo que eu falei, né? E elas chamam de carboidrato. Quem sabe o que é carboidrato é quem é da área da saúde. Você vai perguntar para pessoas leigas da área, alheias da área, o que é carboidrato? Não são todas. Me atrevo a dizer que somente uma minoria leiga sabe. Então, você exigir esse tipo de conhecimento nutricional não tá. Mas hoje é a era da informação. Sim, meu amigo. Não sei. Açúcar é carboidrato? Não. Não sabe. Ó, na tabela nutricional de restaurantes, não consta a palavra açúcar. Ela é substituída pela palavra carboidrato. Eles não estão errados. Tem restaurante fast food aqui? Não. Se tivesse. Você queria que tivesse? Com certeza. Era uma vez, E agora há entramos muito nas tempo, propagandas. um acampamento cheio de ogros Pra famintos. criança. E certa noite, tiveram uma grande surpresa. If you come to USA, I find the culture that is Deus, qual é a nossa missão? Salvar o mundo! Derrotar o inimigo! Comer! Comer! Vocês não viram que eu estou verde de fome? Chegou o kit Habib's dos Vingadores. Copos, mochilas, DVDs e bonecos dos seus heróis preferidos. Você acha... Então, as crianças hoje, elas são bombardeadas por propagandas para ingerir alimentos. Né? Alimentos hipercalóricos. Para mim isso é crime. Não tem outra palavra. Mas é permitido. Quem fica com vontade de comprar porque tem um personagem aqui? Teve um dia que eu comprei uma gelatina só por causa do personagem, mas não gostei. Quando nós pegamos personagens, a cidade é abusiva. Agora você pode encontrar as surpresas da série Escola da Magia no seu Kinder Ovo. Com o Kinder Ovo Max, as crianças têm uma grande surpresa, um grande brinquedo. Podemos ajudar a cuidar do planeta. E assim, o planeta... Os maiores vendedores de brinquedos são indústrias que trabalham com alimentação. McDonald's é o maior. Agradece. McLanche Feliz, com 4 surpreendentes Transformers. Aqui, Saudade 2. Um dia desse eu fui dizer, Breno, isso aí não faz mal. Eles diziam assim, como aquele menino da propaganda estava comendo? Mas se fizesse mal, ele não estava comendo, mãe. Aí como é que eu vou explicar? Tá vendo, ó? Você pega essa pessoa. Claramente ela não é uma pessoa com uma formação, provavelmente. E aí o filho dela questionou, quero comer isso aqui. Aí ela falou, não coma, não é saudável. Ela falou, mas o fulano da propaganda está comendo. E você viu que ela não soube argumentar. Entendeu? Então, ela tá brigando com uma pessoa que se formou em Harvard, que trabalha com publicidade. Então, uma senhora do interior do Brasil está brigando com uma pessoa que foi formada em publicidade numa das maiores universidades do mundo.
Porque ela tá brigando pela mente do filho dela. O cara, ela não consegue argumentar, ela não tem argumento. Ela não tem informação pra argumentar com esse filho dela, entendeu? Você nota que ela falou, eu vou falar o quê? Eu vou até voltar. Eu não tava comendo, mãe. Aí como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar? Entendeu? Você vai dizer que a culpa é dessa mãe? Ou a culpa é do governo que permite esse tipo de propaganda? Ou da própria empresa que faz isso? Ó, por dias, as crianças brasileiras passam em média 3 horas na escola. 5 horas em frente à TV. Então, meu amigo, na TV ela é bombardeada direto. Por TV também coloca YouTube, coloca computador. Então, a criança vai andando e vai sendo bombardeada. Crianças com sobrepeso aumentam o consumo de alimentos de junk food, que é esse alimento rápido, né, hipercalórico, altamente palatável, em 134% quando são expostas à publicidade. Então, isso era para ser proibido. Esse tipo demasiado explícito. Que a criança não tem defesa. A mente da criança não tem defesa contra isso. E o pai não consegue. McLanche Feliz traz a boneca mais famosa do mundo e a diversão e a fantasia de Barbie Quero Ser. O McDonald's bota a Barbie. Espada. O escudo é almofada, colher de pau é varinha encantada. Ela tem a família. Anywhere near schools either. Ó, Ronald McDonald indo num colégio e dando liçõezinhas. E com uma emisão do McDonald's nas costas. Então as crianças associam isso a quê? A uma coisa legal, uma coisa saudável, uma coisa boa. E tem gente que confia nas propagandas. Cara, se tem uma pessoa comendo e sorrindo, como é que isso pode fazer mal? Lembremos de quê? Da indústria do tabaco, da indústria de cigarro. Pessoas saudáveis, fumando, rindo, num carro, mostrando prosperidade, mostrando, enfim, né, felicidade. Então, pessoas comendo felizes. Uma criança não tem defesa contra isso. Dizia que a televisão... Ó, nos Estados Unidos, 51 milhões de dólares é o valor que o governo gasta para divulgar hábitos saudáveis e exercício físico, né? Quanto a indústria alimentícia gasta? 1,6 bilhões de dólares. Não há como competir com isso, entendeu? As crianças e os adultos também são massacrados. São massacrados. Então, era isso. Esse documentário é muito bom. Tem ele no YouTube. Procure aí, Muito Além do Peso, se você quiser. Era só essa reflexão que eu queria deixar aí, né? E é basicamente isso. Foi um prazer. Quem quiser falar alguma coisa aí, as perguntas, pode falar também. É isso. Boa